Lucas capítulo 1, do verso 56 ao 66. Irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha esse nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhes abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir para que o Senhor nos abençoe. Deus, Pai, nós buscamos a tua face, Pai, sabendo que o Senhor é maravilhoso, Deus, sabendo que o Senhor é, Pai, aquilo que necessitamos verdadeiramente, meu Pai. E por isso que estamos diante do Senhor, em culto, em adoração, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio imenso. Mas, meu Deus, clamamos para que o Senhor também fale poderosamente aos nossos corações através da tua palavra que é santa, Pai, que é perfeita, meu Deus, e que reflete, meu Deus, a tua glória, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a entendermos, meu Pai, amarmos, anseiarmos pela tua palavra, meu Deus. E que ao entendermos, meu Deus, ela, nós possamos viver em conformidade, Pai. Nos ajuda, nos dá a graça, Pai, de vivermos para a tua glória. Que o Senhor seja, meu Deus, o nosso Deus. Nós possamos ser o teu povo, meu Deus. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, Pai, verdadeiramente, Pai. Nos ajuda, Pai, pela tua palavra, meu Deus, vermos a tua glória, Pai, face do teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos a ver a glória de João Batista, né? A gente parar para imaginar, irmãos, que ele é apenas aquele que vem anunciar a glória do Senhor Jesus. Veja, é como se a gente pudesse ver presidentes de um país, uma comitiva de pessoas, de homens importantes, eles vinham anunciar para nós, olha, está vindo aquele que é o presidente do país mais importante do mundo. A gente consegue ver a glória desse homem pelas pessoas que vêm anunciar ele. E a forma que o nascimento, que a vida, que o anúncio de João Batista é nos dado na palavra de Deus, irmãos, é como se ele fosse o próprio filho da promessa. Imagina então a glória daquele que vem ser anunciado por ele, porque esse aqui, que por mais que possa parecer glorioso, ele vem apenas anunciar a glória daquele que é o Senhor do universo. Vejam, é exatamente isso que o texto ele quer passar para nós. E a gente vê que Maria, irmãos, ela louvou a Deus junto com esse próprio bebê, junto com João Batista. Né? Isso não pode ser esquecido, que está muito claro no texto. A glória e a atenção não é para João Batista. A gente vê que Maria e Isabel, as mães, elas junto com João Batista, elas louvaram aquele que há no ventre, que havia no ventre de Maria. Né? Nós vimos que quando elas se juntaram, Isabel entoou louvores, João Batista se remexeu no ventre e Maria, ela, né, elaborou aquele cântico que nós meditamos na palavra de Deus na semana passada. E o texto, então, no versículo 56, após ela fazer esse cântico, diz que ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa.
E é interessante, irmãos, a forma que Lucas ele organiza o texto, porque ele quer colocar o foco agora realmente em João Batista. Ele quer encerrar esse momento aqui que a Bíblia vai falar a respeito de João Batista. E por isso que ele adianta essa informação. Porque se a gente parar para pensar, quando Maria ela recebeu o anúncio do nascimento de João Batista, já Isabel já estava com 6 meses, foi isso que o anjo falou. Então, quando o texto nos diz aqui que Maria permaneceu cerca de 3 meses, então ela permaneceu provavelmente até que João Batista ele nascesse. Não faria muito sentido ela passar ali o resto da gestação todinha e na hora então de ver aquilo que de fato é o cumprimento da promessa, ela fosse embora sem ver. Pode parecer que a gente está tentando deslocar aqui, mas na verdade, se os irmãos forem olhar, no versículo 58, vai dizer que os vizinhos e os parentes estavam com Isabel quando a criança nasceu. Então, provavelmente, Maria ainda estava lá. E a gente pode ver também, irmãos, que o próximo texto que nós iremos meditar na semana que vem, encerrando o capítulo 1, é o Cântico de Zacarias. Ele só é colocado no final do texto. Mas se nós olharmos, irmãos, o Cântico de Zacarias, ele já está contido nesse texto também. Se os irmãos olharem, quando vai falar a respeito de que ele recuperou a voz, no versículo 64, vai dizer que imediatamente a boca lhes abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Então esse louvor de Zacarias aconteceu durante esse momento aqui em que nós vamos ver que foi o nascimento e principalmente a circuncisão de João Batista, assim como Maria, ela também estava presente aqui nesse momento. Então o texto vai começar aqui mais especificamente no versículo 57, dizendo que Isabel, ela chegou então nesse momento de dar à luz e teve um filho. Irmãos, isso não é uma informação de pouca importância. Porque vejam, se nós pararmos para pensar que é um milagre uma mulher idosa, estéril, ela conceber, ela engravidar, também é um milagre, irmãos, que essa gravidez ela seja sustentada pelos 9 meses. Veja que não é uma coisa comum em nossos dias e era mais comum ainda também na época de que nos partos as mulheres acontecesse alguma coisa durante a gestação ou até mesmo no parto, a mulher ela viesse a falecer. Até pouco tempo atrás, irmãos, até cerca de uns 200 anos atrás, era muito normal que a metade das mulheres elas falecessem no parto. A gente está falando então aqui de uma mulher idosa e ela não só engravidou e ela não só ela conseguiu sustentar essa gestação durante os 9 meses, como também ela deu à luz a essa criança. E um parto normal aqui, irmãos. Imagina uma mulher idosa, ela dando à luz através de um parto normal. Né? Naquela época não existiam outras formas de parto. Veja que milagre que Deus realizou na vida dessa família. Quanto tempo que eles esperaram pelo cumprimento dessa promessa. Na verdade, muito antes dessa promessa ter sido feita, porque a promessa foi feita há 9 meses, mas muito antes, essa era a oração deles constante, de que Deus os abençoasse com essa criança. E agora, então, um filme com certeza passa na cabeça desse casal, dessa mulher em especial, ela poder dar à luz e ter esse filho. E vemos claramente, né, se pudesse haver ainda alguma dúvida, né, sobre o que o anjo falou, que obviamente não deveriam haver tantas, já que ela realmente estava tendo uma criança, mas veja, o anjo não tinha dito apenas que ela ia dar à luz a uma criança, mas tinha dito que ela ia dar à luz a um filho, que foi exatamente isso que aconteceu, e está descrito aqui no versículo 57 também. E ao ouvir isso, irmãos, as pessoas que estavam à volta, porque a Bíblia fala que ela se ocultou, né? Durante algum tempo ela se ocultou, então nem todo mundo estava sabendo que ela estava grávida, mas as pessoas ouvindo isso, seus vizinhos e parentes, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, participaram do seu regozijo. É maravilhoso, irmãos, quando a Bíblia ela nos ensina a olhar para uma situação específica. Veja que não é simplesmente uma bênção que essa mulher está recebendo, dela poder ser mãe dessa criança, mesmo com a idade avançada. Mas a Bíblia diz, olha, o Senhor usara de grande misericórdia para com ela. Essa é a forma que foi enxergado o nascimento daquela criança. Foi uma grande misericórdia da parte de Deus. E se nós voltarmos, lembrarmos do que meditamos na semana passada, no domingo à noite,
que Adão e Eva, eles mesmo depois de terem caído em pecado, eles conseguirem ainda trazer vida para esse mundo, irmãos, um mundo que eles trouxeram morte e agora estão tendo o privilégio. Deus está sendo grandemente misericordioso com eles, permitindo que eles também tragam vida para esse mundo. Da mesma forma, foi assim que foi visto o nascimento de João Batista. Um ato extraordinário da parte de Deus. Uma grande demonstração de misericórdia. Não apenas uma bênção, irmãos, mas uma bênção concedida a alguém que é miserável, alguém que é completamente incapaz de exigir que aquilo acontecesse. É isso que significa a palavra misericórdia. A gente vai ser misericordioso com alguém que é miserável, com alguém que não merece, com alguém que é incapaz. Esse mesmo termo é usado, irmãos, no Antigo Testamento para falar a respeito dos grandes atos de Deus. Por exemplo, no livro de Ruth, quando eles vão falar que Deus se lembrou do seu povo e concedeu pão ao seu povo, e ele cuidou de Noemi, cuidou de Ruth. A Bíblia também vai usar essa expressão para falar que Deus usou de grande misericórdia para com aquele povo. E veja, não apenas nessa vez, mas essa é a história da nossa família, irmãos. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a história do nosso Deus. É um Deus que constantemente ele está agindo com grande misericórdia em nossas vidas. Vejam, eles participavam do seu regozijo. Os seus vizinhos e os seus parentes participaram do regozijo, da alegria daquela mulher. Veja, irmãos, isso é um mandamento bíblico. Né? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Veja que não diz que simplesmente eles disseram: eita, que coisa boa, que bênção, olha, fico feliz de saber que aquela mulher, ela há tanto tempo que ela queria ter um filho e agora ela está podendo ter um filho. Não, irmãos, a ideia aqui daqui é que eles participaram do regozijo, eles se alegraram como se fossem eles mesmos que tivessem recebido essa bênção gloriosa. Veja isso que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele vai falar a respeito do corpo de Cristo. Ele diz que se um corpo ele é honrado, todo o corpo, todos os membros do corpo vão se alegrar se um membro específico foi honrado. Em Filipenses, ele vai dizer: eu quero que vocês se alegrem com a minha alegria. Eu quero que vocês, assim como eu, vocês estejam felizes. E olha que ele estava preso, irmãos. Eu e vocês, nós não temos estados alegres em obediência ao mandamento de Deus. Nós sabemos que o fruto do Espírito, irmãos, é a alegria. A palavra de Deus nos diz isso. E o cristão, então, ele deve estar alegre. A alegria, ela deve marcar a vida do cristão. Isso não significa que a gente precisa estar com um sorriso no rosto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se alguém for olhar para a nossa vida, se alguém for olhar para nós, aquilo que elas devem pensar a nosso respeito é: aquela pessoa é uma pessoa feliz. Elas devem experimentar, elas devem poder participar da nossa alegria, elas devem olhar em nós e ver pessoas felizes. E geralmente nós dizemos: mas é porque eu não tenho tido tantos motivos assim para estar alegre. A gente parar para pensar a situação do nosso país, política, né? Agora até a Receita Federal vai tornar a vida dos brasileiros um pouco mais difícil, talvez. As pessoas olham dessa forma, e a gente olha e vê que a nossa economia não está tão boa, e a gente olha e vê para a nossa situação específica, e a gente consegue enxergar muitos problemas em nossas vidas. E eu pergunto, irmãos, o que foi que aconteceu de bom na vida dessas pessoas aqui, desses vizinhos e parentes, para que eles precisassem estar alegres, para que eles pudessem estar alegres? Veja, eles não receberam nada, eles nem sabem quem é João Batista, quem João Batista vai se tornar, e ainda assim eles estão se alegrando com a alegria de uma mulher que está tendo um filho. Hoje em dia a gente nem se alegra mais, né, com o nascimento de uma criança, mas elas estão se alegrando com o nascimento de uma criança que não pertence nem a eles. Eles estão felizes simplesmente porque eles estão experimentando a alegria de uma outra pessoa. E apesar da nossa situação no nosso país não ser tão boa assim, irmão, certamente nossa vida é infinitamente melhor do que a vida dessas pessoas aqui que estão sofrendo. Na verdade, eu fiz uma pesquisa e a nossa vida ela é 10.000 vezes melhor, falando de questão de comodidade financeira, questão de recursos, 10.000 vezes melhor, no mínimo, do que uma pessoa que vivia no primeiro século. Às vezes, pessoas viviam numa pobreza, irmãos viviam cheias de doença,
A pessoa às vezes morria com uma dor de cabeça que nunca passava. Nós temos tantos e tantas bênçãos e misericórdias que Deus exerce em nossas vidas, irmãos, e ainda assim nós não conseguimos nos regozijar com o que Deus tem feito em nós e nem com o que Deus tem feito com as pessoas à nossa volta. Muitas vezes nós somos tomados da inveja, muitas vezes nós somos tomados de tristeza quando nós vemos alguém sendo abençoado. Mas, assim como Isabel se alegrou em Maria estar sendo mais abençoada do que ela, em ser mãe do Salvador, aqui os vizinhos e os parentes se alegram junto com ela em saber que ela vai ser mãe, em saber que agora ela é mãe. Então, todo o povo se alegrou junto com ela. Seja, irmãos, não é que a nossa vida precisa mudar para que eu e você a gente possa experimentar da alegria do Senhor. Não precisa mudar nada em nossa vida. Nossos olhos aqui precisam mudar, nossos corações aqui precisam ser transformados, para que eu e você a gente consiga realmente experimentar de alegria. Veja, eu e vocês, nós temos o maior motivo que alguém pode ter para se alegrar, que é o conhecimento de Cristo. Se nós de fato somos salvos, irmãos, nós temos motivos para nos alegrarmos, pura e simplesmente por isso. Nenhuma outra coisa precisa acontecer na nossa vida para que nós possamos estar felizes. Pelo contrário, irmãos, todas as outras alegrias é para nos apontar para essa alegria maior. E as nossas tristezas, irmãos, nesse mundo é para nos mostrar a necessidade que nós temos de manter os olhos fitos nessa alegria que é maior de todas. Nós sermos salvos, nós pertencermos a Deus. Nós podemos nos regozijar. Nós temos muito mais motivos, sabe por quê? A gente não precisa se regozijar no nascimento de João Batista apenas, mas a gente sabe não apenas o nascimento do nosso Salvador, mas toda a obra que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Nós temos motivos para vivermos felizes, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às dificuldades da vida, ainda assim nós podemos viver felizes, irmãos. E acontece que essa alegria no nascimento dessa criança, chega ao seu ápice no 8º dia. Versículo 59 vai nos dizer que sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Veja, irmãos, que é algo muito interessante que geralmente a maioria das igrejas que não batizam as crianças como nós fazemos, elas fazem algo para tentar substituir esse momento, já que eles não têm algo que faz com que as crianças pertençam de fato à igreja, à aliança que o Senhor tem com o seu povo. Né? Geralmente nas igrejas eles vão lá e eles apresentam a criança no culto. Né? Mas veja, a palavra de Deus nos diz aqui que com 8 dias de nascido, essa criança aqui, ela já era considerada povo de Deus, porque ela recebia um símbolo da aliança, um símbolo que caracterizava que ela faz parte do povo de Deus. E veja, assim como Abraão, irmãos, que recebeu um novo nome quando ele foi circuncidado, essa criança aqui também ela vai receber o nome dela no momento da sua circuncisão. No Antigo Testamento nós vemos que os nomes geralmente são dados no momento do nascimento. Essa é a regra geral. No entanto, é possível que aqui no tempo do primeiro século, as pessoas elas tinham passado, os judeus, até essa nova prática de deixar para dar o nome da criança no momento da circuncisão. Independente disso, foi o que aconteceu com João Batista. E o nome que queriam dar para ele era o nome do seu pai, Zacarias. Também não era muito comum você dar ao filho o nome do seu pai. Geralmente, o mais comum para os judeus era você colocar o nome de um antepassado. Só que é possível que, por conta desse seu único filho que Zacarias ia ter, eles então queriam que ele fosse homenageado com o nome do seu próprio filho, porque ele já era idoso, ele não ia ter mais outros filhos, esse ia ser o único filho que ia carregar o nome da família. Então, eles quiseram colocar o nome do seu pai, Zacarias. Não é incomum também na Bíblia a gente ver outras pessoas participando da decisão do nome que a criança vai ter. A gente vê que o nome do filho de Ruth, Obed, ele foi dado pelas mulheres que estavam ali na cidade. E aqui então as pessoas também queriam participar do nome dessa criança e colocar o nome de Zacarias, seu pai. Mas o que assusta as pessoas, irmãos, é a resposta da mãe de Isabel acerca desse assunto. Porque ela diz: de modo nenhum. Imagina, irmãos, talvez uma mãe, uma mulher, ela não queira botar o nome do seu marido no filho.
Isso aí é possível. Mas se a mulher ela falar de modo nenhum, ela vai ofender, vai dizer, oxi, quer dizer que você não gosta do seu marido, você não quer homenagear o seu marido, mas foi exatamente essa a forma que, que Isabel ela respondeu. Pelo contrário, na verdade, que ela usa duas palavras, duas expressões fortes para negar que o seu marido ele seja homenageado e receber o nome do seu filho. Então, ela diz de modo nenhum e pelo contrário, ele deve ser chamado João. Veja, irmãos, isso assustou as pessoas que estavam ali naquele ambiente. As pessoas não sabiam, não conheciam a história com tanta profundidade assim. E eles dizem, então, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Como eu disse para os irmãos, era uma prática você pegar, homenagear um antepassado seu, e você colocar ele o nome da criança. Mas ela coloca e pega um nome completamente estranho à família dele. Né? João era um nome comum também na época de Jesus. No entanto, na família de Zacarias não tinha nenhum João para ser homenageado. Como assim? Ela não quer colocar o nome do marido dela no filho e ainda mais ela vem escolher um nome que não tem nada a ver com a família, com a história dela. Ela quer colocar o nome de João nessa criança. Então as pessoas ficaram revoltadas. Veja que coisa interessante, irmãos. As pessoas não quiseram aceitar o nome que a mãe estava dando para o seu filho. Isso nunca aconteceu na Bíblia. A gente for olhar no Antigo Testamento, geralmente são as mulheres que colocam o nome na criança. A gente vai ver, principalmente ali naquele momento em que está nascendo os filhos de Raquel e de sua irmã, a, a esposa de. Esqueci o nome dela agora, irmãos. Lia. Lia e Raquel no momento em que elas estavam tendo os filhos ali, elas vão tendo os filhos e colocando o nome nas crianças. Mas aqui a gente vê que as pessoas não querem aceitar o nome que essa mãe está colocando aqui na criança. E aí então eles perguntam para o pai, mesmo o pai mudo, mesmo o pai sem conseguir se comunicar, ele diz, não, a gente não aceita o nome que essa mãe está querendo dar no filho, não. Vamos perguntar para o pai dele qual é o nome que ele quer que seja o nome do filho. E a gente vê então, irmãos, que perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Se a gente parar para pensar, como é que você fala com um mudo? Uma pessoa que está muda, como é que você fala com ela? Você fala normal. Só você falar com ela, ela está muda, ela não está surda. Então, por isso, irmãos, que a gente entende que provavelmente Zacarias ele não estava apenas mudo, mas ele estava surdo também. Porque essa palavra, por mais que tenha sido traduzida apenas como mudo na nossa Bíblia, ela também pode significar mudo e surdo. Essa palavra geralmente é usada para falar a respeito dos ídolos mudos, mas que eles têm boca e não falam, mas também têm ouvidos e não ouvem. Então, provavelmente ele também estava surdo, porque senão eles não precisavam fazer acenos para poder falar com ele. Então, eles vão se dirigir ao pai do menino e pedem para que ele se manifeste de alguma forma ali. E ele pede, então, uma tabuinha, ele pede um local em que ele pudesse escrever. E a resposta desse homem é impressionante, irmãos. A resposta desse homem é impressionante. Porque qual é a resposta dele? O que é que ele escreve lá? Ele diz: João é o seu nome. E eu digo que a resposta é impressionante porque todos se admiraram. Todo mundo se admirou dele ter falado isso. Por que as pessoas se admiraram, irmãos? Por vários motivos. Primeiro porque Zacarias e Isabel eles não estavam conversando tanto assim. Então as pessoas acharam que talvez eles não tivessem tempo para discutir qual seria o nome da criança. Ficaram impressionados porque João não era um nome realmente que fazia parte da família dele. Mas o que é mais impressionante de tudo, irmãos, é porque ele falou, se os irmãos prestarem atenção, ele não repetiu exatamente o que Isabel falou. Veja, se a gente voltar, Isabel disse: ele deve ser chamado João. Por que ela diz ele deve ser chamado João? Porque foi isso que o anjo falou, que o nome da criança deveria ser João. Mas o que Zacarias ele fala é: João é o seu nome. Ele não disse que ele vai ser chamado, ele disse que ele já é João. Que esse menino, mesmo antes de nascer, ele já era João, porque assim tinha sido determinado por Deus. Perceba que com essa ação, irmãos, com essas palavras tão simples, Zacarias ele demonstra o seu arrependimento por ter desconfiado, por ter por um segundo permitido que pela sua cabeça passasse a possibilidade
de Deus ele não ser todo-poderoso, de Deus ele não ser capaz de fazer qualquer coisa. Ele duvidou, irmãos. E muitas vezes as pessoas querem pegar a figura de Zacarias e tornar ele um homem ímpio, um homem incrédulo, mas nós já vimos na palavra de Deus que ele era um homem justo diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos. Mas ele teve um momento de fraqueza. Ele não é o Salvador. Ele, assim como nós, é pecador também. E ele então teve esse seu momento de fraqueza. E ele não creu na palavra do Senhor. E ele foi disciplinado por Deus. O Senhor fez com que ele passasse 6 meses, 9 meses, sem poder falar e sem poder ouvir. Vejam, irmãos, é um símbolo, né? O que o anjo fez com Zacarias é um símbolo muito importante para nós. Se vão se lembrarem, Saulo, né, o apóstolo Paulo, quando ele encontrou com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ele ficou cego. E ele ficou cego por quê? Foi um símbolo de que a sua vida toda ele andou cego. Ele não ficou cego na estrada. Na verdade, ali foi que ele começou a enxergar. Ali foi que ele viu pela primeira vez o seu Senhor, o motivo da sua existência. Mas ele havia passado toda a sua vida cego. E veja, ele passou a sua vida cego mesmo olhando para a palavra de Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo um grande conhecedor da palavra, irmãos. Mas ele passou a sua vida toda cego. Da mesma forma, irmãos, Zacarias ele ficou surdo e mudo. Por quê, irmãos? Porque ele ouviu Deus falar com ele através do anjo e ele não creu. Para que serve os nossos ouvidos? Se a gente escuta a voz de Deus, irmãos, e a gente não está disposto a ouvi-lo. Para que serve? Para que serve os nossos ouvidos? Para que serve a nossa boca, irmãos? Se a gente usa ela para o pecado. Se ao invés de Zacarias ele falar como Maria falou, né? Aqui está o teu servo, seja feito conforme a tua vontade. Ele duvidou da palavra de Deus. Ele usou seus lábios para questionar. Como é que vai ser isso? Que conversa é essa? Deus não pode fazer isso que você está me dizendo aqui. Ele teve a ousadia, irmãos, de usar os seus lábios para confrontar aquilo que Deus tinha falado através do seu anjo. Irmãos, para que serve a nossa vida se a gente não quiser viver para a glória de Deus? Para que serve tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nossos recursos? Para que serve os nossos olhos? Para que serve a nossa inteligência? Para que nós servimos, irmãos, se não for para glorificarmos a Deus? E Zacarias, então, ele foi um símbolo também de que os nossos ouvidos, eles não servem se eles não ouvem a voz do Senhor. E nossos lábios, eles não servem se eles não louvam a Deus por aquilo que Ele faz de tão maravilhoso em nossas vidas. Mas percebam que no momento em que ele se arrepende do seu pecado e tem a oportunidade de demonstrar isso, passado o período que o anjo tinha falado. Se não se lembrarem, o anjo disse: você vai ficar sem falar até que o menino nasça. Mas o menino já nasceu e ele não voltou a falar. Mas no 8º dia, então, quando ele tem a oportunidade de demonstrar a sua fé, quando ele diz o nome dele é João, então a Bíblia fala no versículo 64, imediatamente a boca se lhe abriu. Veja, irmãos, que todas as dificuldades que Deus coloca em nossa vida, Ele não permite que elas prevaleçam ou permaneçam um segundo a mais do que é necessário que nós passemos por essas dificuldades. Deus, Ele não tem prazer, irmãos, em que os seus servos, em que o seu povo, em que nós soframos. Deus, Ele não tem prazer em fazer com que nós passemos por necessidades. Deus não tem prazer em dificultar a nossa vida. Pelo contrário, irmãos, Deus ele deu o filho dele para que nós pudéssemos ter salvação. Quando Deus ele coloca dificuldades em nossas vidas, irmãos, é para que nós possamos ser santificados. É para que nós possamos, através delas, nos aproximarmos mais de Deus. Como nós temos usado esse tempo de dificuldade que nós passamos. Veja que Zacarias ele usou bem. Veja que foi um momento de reflexões. Talvez ele tenha crescido mais na sua fé nesses 9 meses, sua fé que já era grande, sua fé que já era verdadeira. Mas talvez tenha crescido mais nesses 9 meses do que em tantos anos. Porque
Foi um momento de reflexão, ele parar para pensar, realmente, minha boca ela não serve para nada. Meu ouvido ele não serve para nada, se não for para glorificar a Deus. E a gente pode ter certeza que isso foi o que passou pela sua cabeça, irmãos, porque quando, no mesmo momento, do mesmo jeito que imediatamente a sua boca se abriu e foi desimpedida a sua língua, o que foi que saiu da sua boca, irmãos? A Bíblia diz que ele falava louvando a Deus. Foi imediato. Não existiu aqui um momento de murmuração. Não existiu aqui um momento mais de dúvida. Não existiu mais um momento de, poxa, olha, deixa eu explicar aqui para vocês o que foi que aconteceu, o que foi que Deus fez comigo. Não, irmãos, ele não quis explicações, ele não quis murmurar, ele não quis falar outra coisa, a não ser aquilo que ele deveria ter feito no momento em que ele perdeu a sua voz. Ele perdeu a sua voz justamente porque ele não louvou a Deus. E o que ele faz justamente quando ele recupera a sua capacidade de falar é louvar a Deus. Ele falava louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Davi ele nos ensina isso também no Salmo 119. Ele diz: foi-me bom ter passado pela provação, porque agora eu obedeço, agora eu observo os teus preceitos. Veja, irmãos, que ficar mudo certamente não é uma coisa boa. Ficar surdo, certamente nós não vamos dizer: eita, que bênção, estou surdo. Imagina uma pessoa perdeu os seus sentidos, irmãos. Não deve ser algo fácil. Mesmo por 9 meses. Esses 9 meses, eles duram anos, irmãos. Duram décadas, duram séculos. Mas, ainda assim, quando Deus permite que nós soframos, quando Deus permite que nós passemos por dificuldade, é para que nós possamos louvar o seu nome. Veja que foi exatamente isso que aconteceu também, irmãos, com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele estava soberbo, orgulhoso, seu coração altivo. Ele olhava lá e olhava para o seu reino e se achava o homem mais poderoso do mundo. E o que foi que Deus fez? Irmãos, Deus deu para ele um sonho e Daniel explicou para ele o sonho. Esse sonho significa que Deus vai colocar você agora para comer com os animais no pasto. E aquele homem, então, ele passou um ano, irmãos, vivendo como se ele fosse um animal. Passou um ano vivendo como se fosse um animal. Mas depois de um ano ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu. E Deus fez ele retornar a ser como um homem. E o que é que ele faz em resposta a isso? Ele manda uma carta para todo o seu reino, para todas as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, louvando a Deus, assim como Zacarias também fez, reconhecendo que Deus ele é realmente sobre todas as coisas. Que se eu e você a gente pensa, irmãos, que podemos ter algo fora de Deus, que se eu e você nós pensamos que existe vida fora do Senhor, irmãos, não existe. Pelo contrário, a única vida, o único motivo de existir verdadeiro é se a gente for viver para a glória de Deus. Que bênção a disciplina do Senhor, quando ela produz os frutos em nossos corações. E a Bíblia fala então no versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Veja, irmãos, o que é que acontece aqui? O que é que nós temos aqui que faz com que essas pessoas fiquem possuídas de temor? A gente tem três coisas aqui completamente fora do que é comum, do que é ordinário, do que é normal. A gente vê uma mulher estéril, ela dando à luz a uma criança. A gente vê essa criança recebendo um nome que não fazia sentido que ela recebesse aquele nome. E a gente vê um homem que passou 9 meses, mudo e surdo, agora ele voltando a conseguir se comunicar. Tudo isso, irmãos, junto, ali diante daquelas pessoas, isso fez com que elas ficassem possuídas de temor. E por toda a região foi divulgada estas coisas. Vejam essa notícia, e se os irmãos se lembrarem, o nascimento de João Batista foi dito pelo anjo Gabriel. Foi a palavra evangelho que ele usou para poder falar a respeito do nascimento de João Batista. Ele disse: "Você não creu no evangelho quando quando João Batista foi anunciado e o seu pai não acreditou." E aqui diz que essas coisas, que coisas, irmãos? O evangelho foi divulgado. O que é o evangelho, irmãos? Que foi divulgado. Ou seja, Deus ele continua agindo. Veja, o mesmo Deus que fazia maravilhas no passado, ele voltou a agir. Porque a imagem aqui, irmãos, é como se
João Batista ele fosse Isaac, o filho, o filho da promessa de Abraão e Sara. Vejam, são dois homens idosos, a mulher estéril, o anúncio de um anjo para falar que aquela criança vai nascer. O nome da criança vem da parte do próprio Deus, não são os pais que escolhem. Tudo isso aqui é para que eles enxergassem e dissessem, isso aqui é Isaac. Que é exatamente isso que eles vão se perguntar aqui no versículo 66, irmãos. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? Veja, tá aqui parece que Deus está repetindo a história de Abraão e de Sara. Deus ele vem de novo com uma boa notícia dessa, ou seja, Deus ele visitou o seu povo. Deus ele não se esqueceu de nós. Do mesmo jeito que depois de tanto tempo, e Deus ele ter se relacionado com Abraão, Isaac e Jacó, ele depois voltou e foi até Moisés e disse, eu estou vendo o sofrimento do meu povo e eu vim aqui para libertar vocês depois de 400 anos sem profecia. Então Deus vem novamente aqui, irmãos. E através do nascimento dessa criança, ele comunica isso a esse povo. Deus ele veio visitar vocês e ele veio trazer salvação, libertação para vocês. Essa é a mensagem que foi divulgada. Irmãos, essa é a mensagem que deve trazer alegria ao nosso coração. Não apenas o nascimento da criança, não apenas o nascimento de João Batista. Veja, porque aqui já começou a se cumprir o que o anjo falou. O anjo disse: o nascimento dele vai trazer alegria para muitos. E foi isso que aconteceu, ele já trouxe alegria para muitos. Só que é interessante porque nós lemos em João agora, na liturgia, no capítulo 5 de João, dizendo que Jesus falando, repreendendo os fariseus, dizendo: vocês, por algum tempo, vocês decidiram se alegrar em João. Por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com João. Mas depois, eles o mataram, irmãos, o mataram. Vejam, essas pessoas estão guardando isso no coração. Estão maravilhadas por aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo coisas grandiosas e gloriosas. Mas ver o milagre, irmãos, você presenciar essas coisas, você poder ter esse testemunho de dizer, eu estava lá, eu vi quando ele voltou a falar, eu vi aquela mulher idosa, ela tendo aquele menino nos seus braços, eu vi aquele homem pronunciando aquelas profecias, aquele cântico maravilhoso, como eu disse para os irmãos, nesse louvor que ele ofereceu aqui no versículo 64, provavelmente é o cântico que nós iremos meditar na semana que vem. As pessoas então estavam aqui e ouviram essas coisas gloriosas sendo ditas. Mas, ainda assim, irmãos, os homens preferiram se alegrar em Deus por pouco tempo. É como a parábola do semeador nos ensina. É exatamente isso que os homens querem fazer, irmãos. Exatamente isso que infelizmente acontece conosco muitas vezes. A gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra do Senhor, a gente renova nossos compromissos com Deus, a gente encontra alegria, a gente entende, a gente percebe realmente não existe alegria distante do Senhor, não existe vida distante do Senhor. Mas rapidamente Satanás arranca isso dos nossos corações. Rapidamente isso é abafado pelos cuidados desse mundo. Rapidamente nós encontramos outros interesses. Rapidamente as dificuldades da vida nos afastam do Senhor. Não é isso que deve acontecer com nós, irmãos. A nossa alegria deve ser completa. Nós devemos nos encher de temor, não apenas para anunciar para as pessoas como se fosse uma fofoca. Não apenas para dizer para algo que a gente fala, mas algo tão vazio. E veja, irmãos, não sei se vocês param para perceber, mas o ser humano gosta, né, de fofocar. O ser humano gosta de falar das novas. O ser humano gosta de falar coisas para os outros o tempo todo. A gente quer ter uma novidade para a gente se ocupar e falar a respeito. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para uma mensagem muito maior do que essas mensagenzinhas que nós estamos frequentemente falando a respeito delas. Nós fomos criados, irmãos, para essa mensagem gloriosa do Evangelho, de que Deus visitou o seu povo, de que Deus traz salvação para o seu povo. Como a gente não tem mergulhado nisso, então a gente tem que ficar passando de notícia em notícia, e notícia e notícia, que nunca você vai estar satisfeito em compartilhar essas notícias. Porque a única notícia, irmãos, que vai satisfazer tanto o coração de quem compartilha, quanto o coração de quem ouviu essa notícia sendo compartilhada, é o Evangelho, de que Deus ele faz a estéril conceber, torna ela alegre mãe de filhos, e faz com que ela possa não apenas ser mãe de filhos,
Mas os filhos, o filho, ele pode trazer salvação para nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.